Esse moleque travesso, que tem nome e tradição, merece o nosso respeito, é a força jovem da nação. Moacir Bernardes Brida, mais conhecido como Brecha, como diria Fiore Gilhote, um moço de Itajobi, foi um dos grandes nomes da história do Clube Atlético Juventus, onde jogou por quase 5 anos, de janeiro de 1968 até setembro de 1972. Desde garoto jogava nos campos de Várzea, sempre parceiro de seu irmão mais velho, o Brida, que também virou jogador profissional e um dia o chamou para ir até Pindorama disputar uma partida. Ele com apenas 14 anos no meio dos marmanjos, como cita o amante de futebol José Carlos de Oliveira, em seu blog Memórias do Esporte. Um dia, chegou um diretor do Catanduva e o convidou para defender o time num determinado jogo. Ele foi e ficou, sendo mais tarde vendido para o time de Barretos. O time de Barretos disputou a final do Campeonato Paulista do Interior em 1967, lá no velho Pacaembu, onde sagrou-se campeão, e Brecha jogou muito nessa tarde e foi convidado pelo diretor do Juventus, que tudo assistiu, para ir lá para Moca. Fez grandes partidas e os grandes clubes do futebol paulista passaram a namorá-lo. De todas as partidas com a camisa grená do Juventus, existe uma que entrou para a história do futebol. O jogo aconteceu dia 29 de abril de 1972 e o moleque travesso derrotou o Corinthians por 1-0, gol de Brecha aos 16 minutos do segundo tempo, cobrando falta do lado da antiga concha acústica. Além do lindo gol, a partida entrou para a história, pois a vitória foi considerada uma grande zebra. O Corinthians era favorito com 95%. E assim houve somente um acertador da loteria esportiva naquele teste de número 85, ou seja, Eduardo Varela, que depois ficou conhecido como Dudu da Loteca. Ele cravou coluna 2 e acabou levando a bolada sozinho. O jogo foi no Pacaembu, num sábado à tarde, e foi válido pelo primeiro turno do Campeonato Paulista de 1972. As opiniões de quem assistiu? Bem, vamos a elas. Meus caros amigos da Moca, meus caros amigos do Juventus, este é meu escritório de trabalho e tá ali, aqui eu começo. É só falar do moleque travesso que eu começo a ficar emocionado. Nesse dia 29 de abril de 72, eu fui até checar no calendário que existe no Google, e é só jogar a data, 29 de abril de 72, para ver se de fato era um sábado, e estávamos lá. Digo estávamos no plural porque éramos muitos, éramos poucos, mas éramos muitos, e éramos os mesmos, né? O Serginho Agarelli, talvez o pai dele nesse dia, não tenho certeza, o Tito, o Alfredão, o Carlos, o Prisco nesse dia não estava, o Ângelo e tantos outros queridos amigos da Moca. Nós não estávamos bem no campeonato e é claro que sempre se esperava que o time grande ganhasse. Corinthians e Juventus, apesar das 200 vitórias nossas sobre o Corinthians, sempre se achava que o time grande ia falar mais alto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E nesse dia, mais uma vez, nós fizemos uma molecagem, fizemos uma travessura. No segundo tempo, eu acho que estava, posso estar enganado, mas eu acho que estava num lugar em que normalmente não ficava, nós ficávamos, víamos o jogo ali do Alambrado para o lado, claro, o lado para o qual o Juventus estivesse atacando, não é? Mas eu acho que estava lá em cima, na arquibancada, como quem olha para o atual tobogã,
ex-concha acústica como quem está à esquerda de quem olha para a concha acústica. E o Brecha, numa falta ali, o Brecha bateu magistralmente com uma folha seca, a bola fez uma caída, uma curva, caiu em cima do goleiro do Corinthians, o Sidney, que nada pôde fazer porque foi, como todo mundo, né, foi pego de surpresa. E nós aguentamos firmes e vencemos esse jogo por 1-0, técnico Milton Buzetto. E depois do jogo, claro, uma festa entre nós ali, e foi nessa vez, não sei se foi a primeira vez, mas foi uma das vezes em que ninguém fez 13 pontos, salvo engano, foi quando ganhou o tal do Dudu da Loteca, que ficou rico e depois ficou pobre, né? Não demorou muito, coitado, perdeu o dinheiro, investiu mal e se deu mal. É mais uma vitória gloriosa do Juventus sobre o Corinthians, uma das tantas que eu guardo no coração com muita alegria. São 48 anos desse jogo. Eu lá estava, adolescente, né? Perto quase de entrar na faculdade e muito feliz com esse sábado glorioso, inesquecível dessa vitória. Um abraço a todos. Olá, torcedor e torcedor juventino. Meu nome é Sérgio Garelli e eu, a convite do Portal da Moca, estou aqui para falar sobre um jogo do Juventus que eu presenciei em 29 de abril de 1972. Foi um sábado à tarde, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista da Primeira Divisão. E o nosso adversário era o Sport Clube Corinthians Paulista. Esse jogo ficou famoso por alguns motivos inusitados. O primeiro é que era muito raro, na época o Juventus venceu o Corinthians. Para que se tenha uma ideia, na década de 60 inteira, o Juventus venceu 1 em 15 jogos do Corinthians. Na década de 70, no ano anterior, em 71, o Juventus começou ganhando no primeiro turno do Corinthians por 1-0, inclusive é um jogo que existe imagem na internet com um gol do Antoninho Minhoca, mas no segundo turno acabou perdendo por 6-1, foi um massacre. Nesse jogo, em 1972, o outro motivo da sua fama é que, ao apostar no Juventus, um determinado apostador do Rio de Janeiro acabou ganhando sozinho na loteria esportiva. Era o conhecido Dudu da Loteca, fez muita fama naquela época, vocês podem imaginar o que é o primeiro ganhador da loteria esportiva a ganhar sozinho. Ganhou muito dinheiro, algo em torno de 18 a 20 milhões de reais hoje. E o outro motivo foi pela beleza do gol do Juventus nesse dia. Eu lembro que eu estava na arquibancada do Pacaembu, junto com meu tio e com meu pai e mais alguns amigos. E quando eu digo arquibancada, é aquele lado esquerdo do campo, olhando para o famigerado e horrendo tobogã. São aquelas arquibancadas que hoje é uma arquibancada amarela. Muito bem, nós estávamos ali assistindo o jogo e o Juventus atacando para o tobogã no segundo tempo. O Ziza sofreu uma falta. O Ziza era o ponto esquerda do Juventus, ponta reserva, porque o titular era o Antoninho Minhoca. E o Ziza sofreu uma falta logo após o meio de campo, na ponta esquerda. Muito bem, ali era para alguém com o pé canhoto cruzar para a área, para alguém tentar uma cabeçada. Não, o Brecha resolveu bater a falta. O Brecha tomou distância e ele tinha uma característica bastante específica. Ele batia de direita e sempre com o lado de fora do pé. Se era para dar um passe, ele dava um tapa com o lado de fora do pé. Se era para bater uma falta ou um lançamento mais forte, ele batia de 3 dedos. Jamais ele chapava. Muito bem,
O goleiro do Corinthians era o Sidney, aliás, um Corinthians que tinha Zé Maria, que tinha o Rivelino, era um time poderoso, né? Ele colocou um homem na barreira, mais ou menos na intermediária dele, mas só para colocar como referência. Muito bem, e o Brecha bateu, só que o Brecha bateu ela alta, ele não bateu para o centro da área, ele bateu para o gol. A bola fez 2 ou 3 curvas e a gente via o goleiro ir para um lado e para o outro, e quando ela foi, já tinha acabado de ir. Ele não viu nem onde ela entrou, a verdade é essa. E o Juventus comemorando, o time inteiro do Juventus comemorando. Para vocês terem uma ideia, esse gol é similar àquele que o Ronaldinho Gaúcho fez contra a Inglaterra na Copa de 2002, com a seguinte diferença: o Ronaldinho bateu da direita com a perna direita, né? E o Brecha bateu de direita na ponta esquerda. Tem uma grande, e com o lado de fora do pé. Tem uma grande diferença na técnica entre os dois aí. Mas enfim, o resultado foi o mesmo e o resultado foi similar. Então eu agradeço ao Portal da Moca por ter me dado a oportunidade de relembrar essa tão saborosa vitória. Um grande abraço, torcida juventina. O técnico do time alvinegro era o saudoso Luizinho, o pequeno polegar, enquanto o Juventus jogou com Miguel, Chiquinho, Carlos, Oscar e Osmar, Brida e Brecha, Luiz Antônio, Adnan, Sérgio Pinheiro e Ziza. O técnico era Milton Buzeto e o árbitro foi Oscar Escolfa. Ouçam na voz de Enio Rodrigues pela Rádio Bandeirantes a transmissão do gol de Brecha. A bola corre pela meia direita do ataque do Corinthians com Vaguinho chegando atrasado. Quem chega lá para cortar é Osmar, deixou para Brecha. Brecha lançou para Sérgio. Há impedimento de Luiz Antônio, se for lançado, já saiu do impedimento. A bola vai ficar para Sérgio, finalmente é derrubado na entrada de Baldock. Falta marcada contra o Corinthians pela meia esquerda do ataque juventino. Baldock no seu melhor estilo, a chamada tesourada. Pela ponta esquerda avança Ziza para fazer a cobrança. Coloca-se também Brecha, Osmar é quem vai, Ziza acaba se colocando na linha de frente da grande área. Vai agora todo o time do Juventus tentar aproveitar esta oportunidade de ataque perigoso contra a equipe corintiana. 0-0 é o marcador, afastou-se Osmar. É autorizado, tomou grande distância, demora-se um pouco, correu, bateu, Brecha, saiu o goleiro, gol! O que vale é bola na rede. Cobrou Brecha com Osmar preparado para cobrar. O Brecha partiu para a bola quando ninguém esperava. Sidney me pareceu saltar tardiamente no centro do gol. A bola bateu em suas mãos e foi para o barbante aos 15 minutos de luta da etapa complementar de jogo. Agora, 1 para o Juventus, 0 para o Corinthians, Roberto. Eu sempre disse, esse Brecha é um emérito cobrador de faltas. Ele bate na bola quase que com o tornozelo. Atenção, está atacando o Corinthians, bola sobrou para Tião, atirou, bateu em Brecha, vai sobrar na área, para Miranda. José Carlos de Oliveira cita ainda no seu blog que quando Brecha era perguntado se ele recebeu algum dinheiro do sortudo em agradecimento, a resposta era direta: estou esperando até hoje ele me ligar. Mas nós somos muito gratos a você, pois suas jogadas e gols ajudaram o nosso querido Clube Atlético Juventus a praticar muitas travessuras. E como diria Fiore Gilhote, Brecha vai ficar por todo o sempre incrustado na ternura e na sinceridade do nosso cantinho de saudade.